Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto Extensão Arqué com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e teremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zatti e nesse episódio o tema será mérito. Estamos recebendo no programa o professor Marcelo Douro e a professora Patrícia Ketzer, que vão debater com a gente sobre esse tema tão importante. O que é mérito? Bom, a gente pode definir mérito como uma qualidade apreciável de uma coisa ou de uma pessoa que faz com que essa pessoa seja digna de elogio, de recompensa ou de premiação. Quando a gente pensa nas teorias da justiça, pelo menos duas delas levam em conta que o mérito é algo que deve ser socialmente recompensado. Por isso esse é um tema tão importante de ser discutido, né? Porque ele faz parte também do nosso imaginário, do senso comum das pessoas que consideram que justa é uma sociedade que premia aqueles que têm mérito. Onde é que está o problema, né? A gente põe a questão nesses termos, ela não parece ser problemática. Se a pessoa tem talentos, né? Se a pessoa contribui, parece justo que ela seja recompensada pelos seus talentos e pela sua contribuição, né? O problema que muitas pessoas talvez não prestam a devida atenção é no fato de que é um tanto arbitrário aquilo que a sociedade valoriza como um talento e aquilo que a sociedade deixa de valorizar. Se eu tenho uma habilidade para jogar futebol, por exemplo, quanto mais habilidade eu tenho, nessa sociedade onde a gente vive, no Brasil em especial, eu vou ser muito bem recompensado, né? Eu vou ser uma espécie de ídolo e eu vou ganhar muito dinheiro. Agora, imagine que o meu talento seja jogar peteca. O mais habilidoso ser humano no jogo de peteca do mundo. Eu vou passar fome com esse meu talento para jogar peteca. E as pessoas não vão me reconhecer na rua, eu não vou ser valorizado por esse talento requintado que eu tenho. É aqui que a questão do mérito ela se torna complicada, né? Porque uma habilidade específica de jogar futebol é hipervalorizada, hiperrecompensada, e porque outra habilidade de jogar peteca não é. Os defensores da ideia de que o mérito deve ser recompensado, eles são bastante críticos de um sistema que não permitiria, por exemplo, a valorização desses talentos que eles julgam ser, né, mérito ou do esforço, mas que muitas vezes são mesmo inatos. Então, por exemplo, uma sociedade feudal ou uma sociedade de casta seria extremamente criticada porque ela possuiria uma hierarquia fixa que é estabelecida em função do nascimento e não permitiria que os sujeitos desenvolvessem suas habilidades e então pudessem ser recompensados pelos méritos. Mas o problema está justamente nisso, é que nem sempre esses méritos são separados da hierarquia fixa que é estabelecida pela função do nascimento e na maior parte das vezes eles podem inclusive ser inatos e não depender de esforço nenhum, porque muitas vezes também os defensores da meritocracia dizem que há muito esforço para que se possa desenvolver esses talentos. Não é bem assim que acontece, né? Eu acho que o ponto principal talvez seja justamente esse. Aquilo que a gente julga como sendo mérito das pessoas é estabelecido de forma arbitrária, que às vezes não depende de qualquer esforço, apesar do que dizem os seus defensores. E até mesmo esforço, né, Patrícia? Tem um conjunto de estudos que mostra isso. Algumas pessoas, elas naturalmente já têm uma tendência a se esforçar mais, a se empenhar mais para fazer as coisas. É o perfil delas. Elas não têm o mérito por se esforçar, porque esse próprio caráter do esforço é para elas já uma tendência relativamente inata. E outras pessoas, a gente poderia dizer, elas nascem sem essa tendência ao empenhar-se, ao esforçar-se para fazer as coisas. E aí, veja bem, de novo, né? Então, duplamente a pessoa tem a habilidade, né? Que não é uma habilidade que ela conquistou, eu conquistei essa habilidade. Não, é tipo,
você pode desenvolver a habilidade, você pode se aplicar essa habilidade, você pode investir esforço e potencializar a habilidade, mas a habilidade ela tem um traço natural. É tipo a música, assim, algumas pessoas, tipo eu, elas são zeradas em talento musical, eu desafio até para bater palma. Algumas pessoas nascem já com uma aptidão musical, óbvio que sem um empenho, sem um esforço, sem horas e horas e horas de exercício, sem horas e horas de prática, esse talento natural, vamos dizer assim, ele não vai virar um talento extraordinário. Mas ainda assim, algumas pessoas nascem com esse talento e já nascem também com certa tendência a se esforçar para trabalhar isso. Então elas são duplamente beneficiadas ou duplamente premiadas por algo que elas não produziram, né? Que é a tendência ao esforço e que é a habilidade. E essa questão também do esforço, ela é socialmente aprendida, né? Por exemplo, o Bourdieu, ele faz uma análise disso e ele nomeia isso de capital cultural, né? Que é um capital que a gente adquire através do nosso processo de sociabilização, de educação, e que ele começa muito antes da escola, que ele começa na primeira agência de socialização, que é a família. E o que ele vai dizer? A classe média, em geral, ela já aprende desde a infância a disciplina, e com a disciplina vem essa aptidão ao esforço também. Então, acho que isso é muito relevante. Quando o professor, por exemplo, vê lá na sala de aula aquele aluno que ele sabe se portar em sala de aula, ele sabe como sentar, ele sabe como responder as questões, ele sabe, enfim, como funciona a dinâmica da sala de aula, contraposto àquele estudante que não sabe, que não consegue ficar sentado, não consegue ficar parado na classe, porque ele não desenvolveu essas aptidões na primeira agência de socialização, que é a família. Então, obviamente, essa pessoa que desde a infância aprende todo esse processo de disciplina, todo esse processo de dedicação ao estudo, por exemplo, ou a um esporte que seja, ou a música, tudo isso é um aprendizado social também que a gente desenvolve na nossa primeira infância, que a gente vai desenvolver também porque os nossos pais já nos transmitem isso. Vai ser muito difícil a gente conseguir, por exemplo, ser um talentosíssimo jogador de tênis, né? Se durante toda a nossa infância a gente não teve contato com tênis, a gente não foi acostumado a treinar, por exemplo. A Selena Gomez, que é uma das maiores tenistas do mundo, né? Que o pai dela forçou ela a treinar desde a infância, desde muito cedo, por horas e horas e horas a fio. Então, isso já faz parte da vida dela desde a infância, porque já foi, inclusive, planejado pelo pai dela que ela seria uma grande tenista. E ela se esforçou, obviamente ela se esforçou, mas se ela tivesse nascido em uma outra família que não apresentasse o tênis para ela, provavelmente nós teríamos perdido uma das maiores tenistas do mundo, porque depende também desse direcionamento que se dá e que nem todas as pessoas podem ter, porque muitas pessoas estão ocupadas com outras coisas muito mais básicas, que é a luta pela sobrevivência, inclusive. A construção dessa narrativa e essa percepção de uma forma gourmetizada do sofrimento como algo necessário, qual que é o impacto que isso pode trazer para a pessoa na sociedade também? Justamente, né? Esse imaginário que a gente tem de que basta se esforçar, ele é construído e ele é vendido muito bem na sociedade que a gente vive. Então existe toda essa concepção de que nós temos oportunidades iguais e que basta se esforçar que todos nós poderemos chegar ao mesmo ponto, né? Mas, obviamente, isso não é assim, né? Para começar, a gente tem lá na nossa Constituição que todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à alimentação, todo mundo tem direito à moradia digna, mas a gente sabe que nada disso é cumprido. Então, essa igualdade de oportunidades, ela só existe formalmente, na letra da lei. Ela não existe na prática. E as pessoas dizem, mas existe escola pública e é gratuita e todo mundo pode acessar. Sim, só que daí entra essa questão que eu falava, mesmo que as crianças sejam obrigadas a ir para a escola, a maneira como elas frequentam a escola é totalmente diferente, porque elas não estão preparadas para a escola, enquanto outras crianças estão de antemão preparadas para a escola. Eu sempre dou um exemplo que me marcou muito durante a minha infância. Eu estudava na escola onde minha mãe dava aula e a minha mãe é pedagoga e me alfabetizou ainda antes de eu ir para os anos iniciais.
E enquanto isso eu tinha uma colega que certa vez a professora nos levou para fazer escovação e ela disse para a professora: por que eu vou escovar meus dentes se nem comida em casa eu tenho? Esse é um exemplo que é muito marcante para mim, porque ele mostra que ao mesmo tempo numa sala de aula de escola pública tinha a Patrícia, que já era alfabetizada antes, e tinha uma menina que não tinha o que comer em casa, e como é que ele ia pensar nesse processo de alfabetização dela, né? E aí quando essa criança chega em casa também, ela não consegue perceber, por exemplo, a ascensão social via estudo, que é uma coisa que muitos da classe média conseguem perceber. Ela não consegue valorizar o estudo ou a leitura, por exemplo, porque seus pais são analfabetos. Enquanto que os filhos da classe média, ao chegar em casa, veem seus pais lendo um jornal, lendo um livro, uma revista, que seja. Então já existe uma outra relação com o estudo, por exemplo, né? É óbvio que é muito ilusório dizer que as oportunidades são iguais para todos, elas não são, né? E esse discurso ele é muito adoecedor realmente, porque todas as pessoas pensam que elas podem ser empreendedoras de si mesmas, né? E que elas vão ser então, vão chegar um dia a ser todas o Bill Gates, mas é que nem todo mundo na sociedade tal como ela está estruturada pode ser o Bill Gates. Mesmo que essas pessoas tentem empreender de várias maneiras e tenham talento, inclusive, né? Elas não vão conseguir muitas vezes desenvolver esse talento porque elas estão preocupadas com as suas necessidades mais básicas. Tem muito essa ideia de que o mérito está diretamente associado ao esforço. Só que na verdade a sociedade ela não recompensa o esforço, ela recompensa o resultado. Não adianta você, eu me esforcei, tá, mas aí se tu não produziu nada, se tu não conquistou nada, não se recompensa o esforço. Então isso é uma grande ilusão, né? Porque tem gente que se esforça, e agora recuperando a história que a Patrícia contava, tem gente que se esforça muito, muito mais e não consegue nada, né? Do que em comparação com pessoas que quase não se esforçam e não conseguem muito, né? Então, se a gente quisesse fazer, que é uma analogia que bastante conhecida, né? É tipo uma corrida, né? Para a gente falar de uma meritocracia, de uma sociedade meritocrática, eu não sei se é isso que a gente poderia dizer, esse é o termo, mas numa sociedade meritocrática, as pessoas elas partiriam de uma condição igualitária, o ponto de partida é igual. Agora, como é que funciona mais ou menos a nossa sociedade? As pessoas estão disputando uma corrida, né? Mas algumas estão há dias sem comer e, portanto, elas estão fracas, né? Algumas estão descalças, né? Outro quebrou a perna e está se arrastando, ele está doente. E aí tem aqueles que estão bem alimentados, estão bem calçados, estão com um tênis confortável e treinaram bastante, dormiram bem na noite anterior. São iguais as chances? Talvez aquela pessoa que não comeu, aquela pessoa que está descalça, ela vai se fazer muito mais esforço durante a corrida, mas o desempenho dela nunca vai chegar perto daquele. Tem que correr o dobro para chegar na metade do caminho. Vai ter que fazer muito mais força, vai sofrer muito mais para o desempenho ser pífio em comparação com aqueles que já no ponto de partida tinham ótimas condições. É tipo a Patrícia e a colega dela, né? A Patrícia era essa pessoa da analogia que estava bem preparada, que estava bem alimentada, que tinha descansado, e a concorrente dela, que não era uma concorrente, né? É um colega, mas vamos para a nossa metáfora social da corrida, né? Elas não estavam na mesma condição. Então tu não pode dizer, no final, vejam, olha onde é que a Patrícia está hoje, né? Mérito dela, a colega dela onde é que está hoje. Ela não se esforçou, não tem a ver com esforço, né? Tem a ver de quanto para trás uns começam no ponto de partida, né? O quanto diferentes são as condições iniciais, e isso faz muita diferença lá no fim. A ideia de meritocracia ela é bastante ilusória justamente por isso, porque por mais que a gente corrija os problemas sociais que a gente tem, vamos dizer que então a gente vai resolver esses problemas e tentar colocar as pessoas no mesmo ponto de partida, para que ambos partam do mesmo ponto de partida. Na verdade, isso é impossível. Porque daí eu gosto daquela charge, né, que é uma crítica ao vestibular, na verdade, mas que coloca o teste como subir numa árvore, e aí quem está competindo é um peixe, um macaco, um pássaro, né? Então, mesmo que a gente corrija os problemas sociais que a gente tem,
ainda assim, nós não vamos partir do mesmo ponto nunca, porque daí a gente vai ter diferenças genéticas, né? A gente vai ter aptidões com as quais alguns nascem e essas pessoas vão estar, de qualquer maneira, à frente, elas vão partir mais à frente nessa corrida da vida. Então, os privilégios não são só sociais, né? Eles são muitas vezes genéticos também e... Aí a gente teria que pensar como é que pode sanar isso, né? Me parece realmente que não é uma questão de merecimento moral tu atingir determinadas coisas na sociedade quando tu já parte de todos esses privilégios que tu possui, sejam eles sociais ou genéticos, né? Mas... o Rawls, ele propõe algo que me parece bastante interessante, né? O John Rawls, ele propõe que a gente possa pensar que essas aptidões que os seres humanos têm, eles devem servir para o bem comum. Então, eles não devem servir somente para mim. Se eu tenho determinadas aptidões que eu consigo desenvolver melhor do que outras pessoas, eu devo possibilitar que essas aptidões sirvam ao bem comum, sirvam à sociedade como um todo, e não somente a mim, porque não existe essa ideia de que essas aptidões são um mérito meu e que eu devo ser favorecida por elas. Por exemplo, vamos pensar em grandes modelos, tá? Vamos pensar na Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen hoje é uma milionária e a gente pode dizer que que ela tem mérito por ser a modelo que é reconhecida mundialmente que ela é. Ela nasceu assim. Então, se a gente for falar em termos de beleza, por exemplo, se ela é valorizada pela beleza, se ela é valorizada pelo porte físico, que condiz com aquilo que se procura de uma modelo de passarela, é algo que nasceu com ela. Então, sorte, né? Sorte. Muito do que se chama de mérito e muito do discurso da meritocracia está muito próximo da sorte, do acaso, né? Muitas pessoas têm a feliz sorte de possuir características e traços de personalidade que são socialmente valorizados nessa época, inclusive, nessa sociedade. Outras sociedades em outras épocas valorizaram outros traços e outras habilidades. Então tem muita questão de sorte envolvida. Então nunca é simples dizer, olha, veja, lá vai uma pessoa bem-sucedida, ela merece. Sim, talvez tenha um pouco de merecimento, né? Mas a gente nunca deve deixar de ver também o que teve de sorte e arbitrariedade favorecendo essa pessoa, né? Sem que ela tivesse trabalhado para isso, né? Elementos biológicos, elementos sociais, elementos, enfim, ambientais em geral, né? E tudo isso a gente faz desaparecer quando a gente faz o discurso simplista do mérito, né? Uns se empenham e conseguem, outros não conseguem porque não se empenham. É até um raciocínio torto isso, né? Não gostaria de plantar a ideia e parecer que estou defendendo a ideia de que o indivíduo não tem participação nenhuma, então, né? Que ele é um fantoche das circunstâncias e dos fatores ambientais. Não sei como é que tu vê isso. Eu acho bem interessante, né, uma frase que talvez já tenha se tornado um clichê do Sartre, né, quando ele diz que o homem, o que importa é o que a gente faz com o que quiseram fazer da gente, né? Então, eu também não sou adepta dessa ideia de que, estamos completamente determinados por essas circunstâncias e não há nada mais que a gente possa fazer. Eu acho que sim, que obviamente, quando existe uma ação nossa, né, frente àquilo que a gente desenvolve ou deixa de desenvolver, inclusive. Então, todo artista se sente muito incomodado, inclusive quando alguém diz pra ele, né, eu queria ter nascido com esse dom. É porque, obviamente, a pessoa treina todos os dias, se ela é um músico, por exemplo, né, treina todos os dias, se ela é um pintor, ela tá pintando todos os dias para tentar se aperfeiçoar. Então, obviamente, existe, né, dentre os maiores e mais reconhecidas, das pessoas mais reconhecidas socialmente, existe sim uma carga de esforço muito grande, mas isso não significa que essa pessoa deva ser premiada por isso como se os outros não tivessem realizado também um esforço, por exemplo. Acho que a gente tem que levar em consideração essa questão que eu acho que o Rawls traz, que me parece bastante interessante. Como é que a gente pode
usar esses nossos talentos, essas nossas aptidões em prol da comunidade como um todo e não simplesmente para nos beneficiarmos delas. Essa me parece a visão mais interessante, assim, e eu queria lembrar que o Rawls, ele é um liberal, né, que essa é uma concepção liberal e que a proposta dele é embasada em uma concepção liberal. E pensando numa sociedade, né, uma sociedade que tivesse esse interesse de ser tão justa quanto possível, talvez fosse o caso de recompensar não as habilidades, mas as contribuições, né? Porque e nivelar um pouco a gratificação para as pessoas. Eu sempre penso em jogadores de futebol, né? Alguns poucos, né? Tem muito jogador de futebol profissional que sobrevive também, né? Mas alguns poucos jogadores de futebol, eles ganham num mês o que a grande maioria dos trabalhadores precisa anos para juntar, né? Eles ganham num mês isso. Mas não significa que eles dedicam mais tempo da vida dele àquela atividade do que um outro trabalhador qualquer dedica a sua, né? Talvez um professor dedique mais horas à sua atividade de professor do que um jogador de futebol dedique à sua atividade de jogar futebol. Mas por que é tão desproporcional? Por que a sociedade retribui tão diferentemente aquele que joga futebol daquele que ensina? Não significa que não deve retribuir quem joga futebol, significa que são duas pessoas que geram contribuições sociais. O jogador de futebol gera contribuição social, entretenimento, ajuda a aliviar as tensões da vida. Mas veja, o papel do professor nem de longe é menos significativo, né? Eu até, sem querer parecer parcial assim, mas é tão ou mais significativa do que a atividade do jogador de futebol. Então, esse é um ponto que eu acho significativo também, né? Mas voltando à coisa do Sartre, né? Ainda bem que tu não usou a minha frase do Sartre, porque associada a essa mesma discussão, o Sartre tem uma outra frase bastante conhecida que ele diz que ninguém é inteiramente vítima, né? Nem inteiramente culpado. Ele diz, não, tu é metade vítima e metade culpado como todos os outros, né? Ou seja, existem fatores que não dependem de nós, né? Existem fatores que nos antecederam e que nos condicionam, mas existe também aquilo que a gente pode fazer com isso, né? Então essa é a nossa metade de culpa do processo, né? Qual pergunta a gente pode deixar sobre o tema mérito? Eu diria que a grande pergunta é se não estamos, quando falamos sobre isso, simplificando demais. Eu acho que o nosso esforço aqui, né, Patrícia, é tentar levantar algumas questões que mostram que não é simples, né? Que tem vários aspectos a serem considerados, e quando a gente começa a explorar esses diferentes aspectos, a gente vê que a questão, ela, de fato, é bem complexa. Eu acho que é possível a gente parar para pensar também e tentar distinguir o que na nossa vida é mérito e o que é privilégio mesmo, né? E pensar mais sobre essas questões, olhando para ela de forma mais ampla, considerando os outros seres humanos que estão envolvidos também nisso, né? Porque a nossa vida, ela nunca é algo que a gente vivencia individualmente, ela se dá no coletivo também. Então, acho importante pensar por essa perspectiva mais coletiva. O que há de arbitrário, o que há de sorte e o que há de esforço, né, em tudo aquilo que a gente realiza, em nossos sucessos e em nossos fracassos.